E aí, galerinha, beleza? Professor Emerson Iver, tá? Meninos, e vamos lá para mais uma aulinha, ok? Hoje vamos falar um pouquinho sobre química orgânica, tá? Vamos lá, então, ver um pouquinho de história e conhecer um pouquinho aí dessas cadeias carbônicas que são, assim, tão famosas, tá? No mundo aí da medicina, enfermagem, tá? Odonto, as ciências em geral, tá? Então, vamos que vamos. Vou começar aqui trazendo para vocês, tá? Um pouquinho aqui de história, pessoal. Tá? Então, a química orgânica e a química inorgânica, elas eram então divididas, tá? Elas eram então entendidas como sendo então a química dos seres vivos e dos seres não vivos, tá? Então, todo ser vivo era um composto orgânico e todo ser não vivo era um composto inorgânico, tá? E se entendia então que, né, o que era vivo, né, poderia morrer, mas o que era morto não poderia viver, entendeu? Então, basicamente, era essa a diferença deles, tá? Só que aí, quando foi, então, em 1828, né, Friedrich Müller, né, sintetizou a ureia, que é um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico, tá? Então, a partir daí, pessoal, aquela ideia de que, né, química orgânica eram seres vivos e a química inorgânica os seres não vivos, tá? Caiu por terra. E aí, pessoal, uma nova, então, terminologia, uma nova classificação, tá? Passou, então, a ser atribuída à química orgânica, que passou, então, a ser a química dos carbonos, tá? Então, tudo aquilo que teria carbono, tá? Então, seria um composto orgânico, beleza? Então, fica ligado aí, pessoal. Mas só que tem alguns compostos inorgânicos, por mais que tenham carbono, são considerados ainda compostos inorgânicos, tá? Como, por exemplo, CO e CO2, certo? São dois compostos que têm carbono, mas são inorgânicos, tá bom? Então, mas a grande maioria, tá? São compostos que têm carbono. Então, pessoal, na natureza existem cerca de 30 bilhões, tá? De moléculas diferentes que apresentam carbono na sua estrutura, tá? Então, observa o tamanho, tá? Dessa química, né, dessa área de estudo. Então, por isso, pessoal, foi então tirada uma química só para estudar, tá, esses compostos, tá, que são muitos compostos da maior variedade que vocês puderem imaginar. Lá na UFC, existem ramos de pesquisa bem distintos uns dos outros, tá? E olha que são todos químicos orgânicos, né? O meu, por exemplo, eu trabalho com uma coisa, o outro trabalha com outra, o outro trabalha com uma coisa que tem nada a ver e por aí vai. Certo? Então, bora que bora, pessoal. Então, a química orgânica começou, então, a evoluir, tá? Ela começou, então, a se tornar importante, pessoal, devido ao entendimento, tá, de síntese, por exemplo, de alguns compostos, tá? E aí acabou, então, ajudando, né, nas produções industriais, tá? Como, por exemplo, a produção de algodão, entendeu? Se não que era feito de celulose, como é que a gente vai trabalhar com isso, tal? Produção de borracha, né? Fez com que nós saíssemos então, né, em grande parte aí da era, né, das ferrovias, e passamos então a ter, né, carros, né, bicicletas, entre outros, né, materiais, tá? Então, a síntese orgânica em si, pessoal, ela é altamente importante atualmente, tá? Então, nós temos síntese de fármacos, né, remédios, síntese aí disso, utensílios mais diversos que vocês puderem então imaginar, né, então, uma borracha para o seu sapato, um tecido diferente, entendeu? Um material que vai ser utilizado em compressores, tá? Então, imagina uma grande infinidade. Produtos de beleza, tá? Cosméticos, tá? Alguns são extraídos da natureza, mas outros têm aí alguns toques químicos, tá? Para dar, então, algumas características diferentes, né? E por aí vai, tá? Então, hoje, pessoal, a química orgânica, né, é algo assim presente na nossa vida, né? É algo que você pode imaginar, utensílios, remédios, né? Algumas fibras sintéticas e por aí vai, tá? Então, pessoal, então, graças a isso, tá? A gente vai então começar a estudar um pouquinho mais sobre o carbono, tá? Deixa eu chegar aqui no carbono. Opa, vamos lá, filho, pronto, tá? Então, o carbono então possui algumas características, tá? Então, a primeira delas é que ele é tetravalente, ou seja, ele pode fazer 4 ligações, tá, pessoal? Então, coisa importante, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, tá? Além disso, gente, ele vai se ligar
de forma múltipla, tá? Tem ligações múltiplas, ou seja, então ligações dupla com ligações simples, ou né? Ou então ligação tripla, tá? Eu tenho ligação só simples, eu tenho ligação, tá? Então, ele pode se ligar então de várias formas distintas, só ligações simples, uma dupla e duas simples, uma simples e uma tripla, tá? Então, ou duas duplas, varia muito de composto para composto, tá? Ele pode se ligar a vários elementos químicos, tá? Então, se você pega o carbono, gente, ele se liga com tanto metais como também não metais. Tá? Isso é uma raridade aí na tabela periódica, tá? Porque você pega aí, pessoal, normalmente metal se liga com metal ou semimetal. Ou, né, você tem aí um metal com metal, mas formam compostos totalmente diferentes, tá? Então, o carbono não. O carbono é um cabo nojento. Ele pega e se liga com várias coisas, querem saber, vem, se liga em mim e pronto, já é, tá? E a quarta característica, bem muito importante do carbono, é que ele forma cadeias, pessoal. Estruturas pequenas ou estruturas maiores, estruturas complexas, tá? A gente analisa uma estrutura como essa, só tem carbonos, de forma então linear, um do lado do outro, tá? E já esse outro aqui, pessoal, você tem uma cadeia linear, mas tem uns carbonos saindo, né? Vai para cima, vem para baixo, vai para um lado, vai para o outro, tá? Então essa variação de cadeia, tá, permite que você tenha propriedades diferentes, tá? Isso aí é muito importante no nosso cotidiano, tá? Olha aqui, ó, contém oxigênio, ligação lá com nitrogênio, cadeias cíclicas, né? Que são aquelas cadeias fechadas e por aí vai, tá bom? Então, graças a isso, gente, tá? Nós vamos, então, aprender então, um pouquinho a classificar, certo? Os carbonos, tá? Ou melhor, as cadeias, tá? Os carbonos a gente não chegou a ver em sala, não, tá? Vão ficar só nas cadeias mesmo. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de 4 formas, tá? Eu recomendo sempre que você fale, tá? As duas. Como assim, pessoal? As duas. Vamos lá. A cadeia pode ser aberta ou fechada. Pronto, então eu falei as duas, tá vendo? Aberta ou fechada. Aí você vai ver, se a cadeia então tiver uma ponta no começo e no final, ela é uma cadeia aberta. Aí se a tua cadeia for ciclizada, tá? Pode ser 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Ou até mais. Certo? Então, cadeia fechada. Olha aqui, ó, aberta. Olha aqui a minha cadeia, ó, fechada, tá vendo? Então, cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta pode ser chamada de acíclica, tá? O A de negação, tá? Ou então a cadeia fechada pode ser chamada também de cíclica. A minha cadeia pode ser ainda normal ou ramificada. Uma cadeia normal só tem os carbonos alinhados. Tá? Carbono, 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 carbono. Já uma cadeia ramificada, ó, você tem carbono, carbono, carbono e tem carbono saindo da cadeia. Tá? Então, esses carbonos que estão saindo, nós chamamos de ramificação. Tá bom? Então, cadeia aberta ou fechada e cadeia normal ou ramificada. Tá? Aí nós podemos ter ainda a classificação de cadeia ainda saturada ou insaturada. Se você só tiver ligações simples entre carbonos, a cadeia é saturada. Tá? E se você tiver ligação dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia é chamada de insaturada. Ó, você observa que nessa cadeia aqui, ó, tem uma dupla, tá vendo? Só que essa dupla é entre carbono e oxigênio, então não conta, tá certo? Só vai contar se for entre carbonos, tá? Como nesse caso aqui, ó, ok? Aberta ou fechada, normal ramificada, saturada ou insaturada. E a quarta classificação, pessoal, essa é a nossa cadeia, ela é homogênea ou heterogênea, tá certo? Uma cadeia homogênea é aquela que só possui carbonos ao longo da sua estrutura, tá? Ó, então, carbono, 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 carbono. Esse oxigênio que apareceu aqui, ó, ele está para fora da cadeia, ele não está entre os carbonos, tá? Então, ela continua sendo uma cadeia homogênea. Já, pessoal, se você tiver ó, um heteroátomo, tá? Ou seja, um átomo diferente de carbono, tá? Como aqui nesse caso do oxigênio, ó, você tem carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. O oxigênio ficou no meio dos carbonos, tá? Então, se isso acontece, ele é considerado um heteroátomo. E essa cadeia é considerada uma cadeia heterogênea, tá? Da mesma forma com o nitrogênio ou qualquer átomo que não seja carbono, tá? Se ele aparecer no meio da cadeia, entre os carbonos, essa cadeia é considerada uma cadeia heterogênea. Beleza aí, pessoal? Deu para entender direitinho? Tá? E existe um negócio chamado, pessoal, de fórmula molecular, tá?
Então, lá na fórmula molecular, a gente vai ter que contar, tá? Fórmula molecular, tá? Então, eu vou botar assim, ó, F, tá? M, tá? Fórmula molecular. Então, a gente sempre vai começar contando os carbonos, depois os hidrogênios e depois as outras coisas que vem pela cadeia, tá? Então, vamos lá. Essa cadeia, pessoal, tem quantos carbonos? Então, você vê um aqui, ó, vou circular aqui, 1, 2. E a gente aprendeu também que cada cantinho desse, ó, tem carbono, tá? Ó, então, tem um carbono aqui, aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 carbonos, tá? E aí, meninos, os carbonos fazem 4 ligações sempre, tá? Então, se os hidrogênios não estiverem aparecendo, faça eles aparecerem, tá? Como é que eu falo? Esses aqui já estão com os hidrogênios aparecendo, tá vendo? Mas esses daqui, ó, não tem. Então, deixa eu dar aquele zoom, que é para ficar... Opa! Vou dar um zoom aqui para vocês, tá? Então, ficou melhor esse zoom aí. Vou apagar isso aqui para não confundir. Pronto, então, ó, já viu que aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui, aqui e aqui. São 8 carbonos ao todo, tá? Esses aqui, os hidrogênios já estão aparecendo. Agora, os outros não estão aparecendo. Esse primeiro carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação para a esquerda, uma ligação para a direita e 2 para baixo. Ele já está fazendo as 4 ligações. Então, ele não precisa de hidrogênio, tá? Esse de cima aqui agora, ó, ele está fazendo 2 para a esquerda e 1 para a direita. Observe, ó, 1 para a direita e 2 para a esquerda. Então, está fazendo 3. Então, está faltando 1. Então, eu vou lá e coloco o hidrogênio, tá? Esse tracinho representa um hidrogênio, ok? Ó, se você olhar esse aqui também, esse aqui e esse aqui, tá? Então, analise, pessoal, cada cadeia, né? Cada cadeia, tá? Então, cada um tem uma forma de analisar diferente, tá? Mas, basicamente, o carbono faz quantas ligações? 4. Você sempre vai ver quantas ligações estão faltando para ele chegar nessas 4 ligações. Só isso, tá? Então, vamos contar os hidrogênios. Vou pegar agora um pincel aqui, sei lá, verde. Verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, a sua cadeia tem aí 10 oxigênios, ou 10 hidrogênios. Se ela tiver oxigênio, você vem e coloca O, sei lá, 2. Se tiver nitrogênio, você bota N. E aí, você vai colocando tudo aquilo que tem na sua cadeia, tá, pessoal? Como ela aqui só tem carbonos e hidrogênios, eu só coloquei, ó, os carbonos e hidrogênios. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, dá aquela estudada monstra, pessoal, beleza? E acredito que vocês vão se dar bem, tá? Então, aquele abraço e é nóis, galera. Valeu!